Bom, para exemplificar essa lógica de sinal discreto e sinal contínuo, eu tenho aqui um gráfico onde eu vou mostrar um sistema, um sinal que eu estou medindo. Notem que, primeira coisa, isso daqui nós consideraremos como sendo o tempo, certo? E aí, esse meu sinal pode ser qualquer coisa. Por exemplo, temperatura, vazão, nível, distância e assim por diante. E aí, esse meu sinal, de repente, ele foi medido em um tempo t que eu defini um t zero. E a partir desse momento eu comecei a medir esse meu sinal. E esse meu sinal, curiosamente, seguiu o seguinte formato. Ele foi variando. Opa! E apresentou esse perfil aí, ok? Bom, esse nosso sinal ele está contínuo no tempo. Por quê? Em todo o percurso, todo o tempo, existe um valor para esse nosso sinal, esse nossa temperatura, vazão e assim por diante. Bom, como é que seria a discretização desse meu sinal? Bom, vou mostrar da seguinte forma. Deixa eu só duplicar ele aqui. Pronto. Então, teremos o nosso sinal discretizado agora. Marcá-lo de vermelho. Ah, essa caneta. Bom, como que seria o perfil desse nosso sinal discretizado? Bom, eu sei que se ele foi discretizado, significa que ele existe somente em alguns pontos do meu tempo. Ou seja, vamos marcar aqui, baseado na linha tracejada, vamos supor que ele foi discretizado a cada 1 segundo. Então, no tempo 0, ele possuía esse valor. No tempo 1, possuía este valor. No tempo 2, este valor. Perceba aqui que a gente tem aquele problema que foi mostrado na aula, onde se eu pegasse desse valor, desse sinal discreto, e voltasse para o contínuo, eu posso ter um pequeno problema aí, porque eu perderia todas essas informações de variação. Bom, no tempo 3, eu teria esse valor. No tempo 4, aqui. E no tempo 5, aqui. Bom, notem que uma coisa, a amplitude desse meu sinal não importa. Ou seja, ele não respeita e não precisa respeitar essa tracejado que está na horizontal, referente ao eixo Y. Só que vamos amplificar um pouco mais o nosso conhecimento, né? Que é sempre bom. E aí eu vou mostrar esse nosso sinal, como é que ele seria no formato digital. Bom, vou duplicar ele aqui. Ele ficou um pouquinho por cima. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Tá, vamos assim. E aí eu vou mostrar esse nosso sinal no formato digital. Ele no formato digital, vou colocar azul, eu vou considerar a seguinte coisa. Sempre que ele passar por uma dos tracejados, eu vou colocar o valor acima. Então, passou do valor, ele sobe um nível digital. Ou seja, olha, neste ponto aqui, que o meu sinal está abaixo do tracejado, eu vou ter a configuração dele nessa reta aqui. A partir deste momento, quando ele passou acima do nível 1,
ele se torna o nível 1,5. Então, está aqui o nosso sinal digital. Aqui ele passou novamente. Então, neste ponto, ele se tornaria, por exemplo, 2 até aqui. Aqui ele desceria para 1 até este intervalo aqui. Aqui ele ficaria em 1 por todo este período. Aqui ele ultrapassou o nível 1, ficou acima do nível 1. Então, aqui, neste momento, ele subiu novamente até este ponto. Neste ponto até aqui, ele está acima do nível 1 e o restante do nosso sinal estaria entre 1,5. Bom, lembrando que eu sempre peguei a reta acima para falar onde que estaria esse meu sinal digital. E aí notem que o sinal digital ele sempre vai seguir estes patamares. Ok? Bom, esse nosso sinal digital está também no tempo contínuo. E como é que seria esse meu sinal agora no tempo discreto? Olha, no tempo discreto, a gente tem que se preocupar com duas coisas. Primeiro, o meu sinal ele existe em momentos exatos, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E além disso, ele vai seguir estes patamares, por ser digital. Ou seja, aliás, deixa eu copiar, na verdade, do primeiro para ficar mais fácil. Esse daqui. Então, vou mostrar aqui esse mesmo sinal de forma discreta e digital, seguindo a mesma regra desse gráfico acima. Ou seja, passou do nível, eu indico ele no nível acima. Então, no tempo no tempo 0, o valor desse meu sinal discreto e digital estaria aqui. No tempo 1, ele está acima do valor. Então, no tempo 1, eu teria este sinal aqui. No tempo 2, ele está neste ponto. No tempo 3, ele está neste ponto. No tempo 4, estaria neste ponto. E no tempo 5, este valor que eu receberia. Ou seja, ele continua seguindo a regra de patamares por ser digital e segue a regra de discretização, que é só definido em tempos específicos, como foi mostrado aqui.